Vamos lá. Pessoal, boa noite. Já deixei aqui montado por um detalhezinho que eu já vou falar já. Ok? Deixa eu só ver que eu esqueci um negócio. Antes de mais nada, deixa eu ver se a equação tá certa. Ah, não, tudo certo. Pessoal, seguinte. Não sei quanto tempo que vai, que eu vou tentar passar tudo o que vocês precisam de números complexos para acompanhar a teoria de circuitos em 4 horas. Que sugestão que eu dou para vocês? Reassiste essa aula trocentas vezes, porque realmente vai ser muita informação. Mas eu vou tentar dar mais destaque naquilo que eu acredito que vai ser o principal, para que vocês realmente entendam o que vocês estão fazendo. Tá? Muita gente trata o número complexo como um número imaginário, por isso que se utiliza a letra I. I de imaginário, de inexistente. Tá? Mas, cara, ele é um número que realmente existe. E não fosse ele, as resoluções de circuitos de corrente alternada seriam dificílimas. Tá? Já posso antecipar para vocês. O que o número complexo faz quando tem um circuito alternado? Ele faz que a resolução de um circuito em corrente alternada siga a mesma matemática que a resolução do circuito em tensão contínua. A mesma matemática. Traduzindo, tanto que eu perguntei para o Rodrigo, não vai ter nada de novo. Não vai ter nada. Ele vai repetir todos os teoremas que vocês viram, só que agora para corrente alternada. Ah, como é que eu vou fazer? Você vai continuar escrevendo que tensão é R vezes I, só que ao invés de R, vai aparecer uma impedância, vai parar de chamar de R de resistência, nós vamos chamar de impedância, vai ser impedância vezes corrente. Você vai continuar calculando dessa forma, só que a partir de agora vão entrar os números complexos. E eu vou tentar passar de uma forma, pelo menos didática, tentar por que isso funciona. Tá bom? Aí vocês olham ali tem uma equação cúbica, né? E vocês podem ficar meio perdidos. O que eu estou querendo falar com a equação cúbica? É justamente porque foi através dessa equação, de uma equação desse tipo, que se percebeu a existência desses números. Na antiguidade, se resolvia a equação do segundo grau e a equação do grau 3, elas tinham um intuito de resolver problemas reais. Problemas de áreas, problemas de impostos. Tá? Lá no século XV e XVI, era comum entre o pessoal mais rico, entre os estudiosos, os desafios matemáticos. Um matemático jogava 10 problemas para outro e falava assim, daqui 2 semanas, um mês, nós vamos ter um desafio. E vamos ver se resolve. Isso foi na Itália. Tá? Então, vários matemáticos, tinham os Ferrari, Bombelli, Diofanto. E aí os caras um cara desafiou um outro matemático e ele mandou 10 questões que envolvia a equação cúbica. Equações desse tipo aqui, ó. Que a hora que o cara resolvia o problema, e o que esse matemático percebeu? Até então não existia uma fórmula para solução de equação cúbica igual existe da equação quadrática, que é aquela equação raiz quadrada, b quadrado menos 4ac, não existia. Só que aí o que aconteceu? Quando esse matemático, não lembro o nome, recebeu esse problema e percebeu que todas as equações caíam em equação cúbica, o que ele pensou? O cara descobriu uma fórmula. Ele matou na hora. Se ele está me desafiando a resolver esses problemas, significa que ele descobriu a fórmula. E isso em matemática faz toda a diferença. Quando você já sabe que existe uma solução e você ir buscar ela, é diferente a sua postura quando você ainda duvida, ainda precisa ver se existe uma solução para o problema. E aí descobriram que a solução, a equação cúbica completa é x ao cubo mais x quadrado mais x, ela completa isso, só que toda equação cúbica pode ser reduzida àquela forma simples, sem o termo quadrático. Tá certo? E a solução dessa equação é dada por essa fórmula aqui.
Tá bom? Se um dia alguém se interessar, eu dou uma aula para demonstrar essa equação aqui, mas garanto que vai umas 2 ou 3 horas para a gente resolver isso daqui. Qual que é o detalhe? Por mais extensa que seja, cara, agora eu tenho uma fórmula. E aí os caras começaram a perceber o seguinte, vou pegar um probleminha simples, e vocês vejam se com esse probleminha simples, eu posso aplicar essa fórmula. Esse é um problema que dá para eu aplicar aquela fórmula? Dá, né? Mas vamos imaginar o seguinte, Tulhão. Vamos imaginar que eu não mostrei a fórmula para você. E eu jogo isso daqui e falo assim, ó, Túlio, é a diferença entre você ser aprovado ou não em uma determinada disciplina. Não precisa me falar como. Olha para aquela equação, sem aplicar a fórmula, pensa numa solução para essa equação. Essa é uma equação, pode ser um problema de pagamento de imposto, viu? Tá? Tá que eu tenho uma equação cúbica, isso é um volume. Então, x ao cubo menos 15x menos 4 igual a zero. Tenta por própria inspeção ver se vocês conhecem um valor de x que satisfaça aquela equação. 4 satisfaz? Vamos tentar? 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 64. 15 vezes 4? 60. Então, 64 menos 60. 4. 4 menos 4. 0. Viu que o Ian não precisou aplicar nenhuma fórmula para resolver? Tudo bem? Então, já sei uma solução. Mas aí você pode falar assim, então a fórmula não serve para nada? Não, né, meu filho? Eu peguei uma equação que eu bolei ela de forma simplesinha para que ela tivesse a resposta. Mas imagine que a hora que eu dou isso daqui, você, na situação de desespero, você lembra dessa equação. Aqui, ó, vou escrever aqui, ó. X igual a 4 é solução. Mas aí eu quero aplicar a fórmula. Olha o que os caras perceberam. Se eu quero aplicar a fórmula, ó, P, eu coloquei P até para você lembrar, produto quociente. Tá? Eu acho que era o melhor nome, seria S, hein? Sei não, mas pouco importa. Se eu for aplicar a fórmula, como é que vai ficar? X igual raiz cúbica. Aqui eu coloquei elevado a meio, eu vou trocar o elevado a meio pela raiz quadrada, tá? E vamos ganhar tempo. Mais. Quanto que é o Q sobre 2? Não, é 2. Porque na fórmula aqui já tem o menos. Certo? Aqui já tem o menos, então é 4, né? 4 sobre 2, 2. Menos raiz cúbica da raiz quadrada menos 2. Vamos calcular aqui o termo da raiz quadrada? Vamos lá. Quanto é que vale o P? 15, né? Tô certo? Porque aqui está menos. P vale 15. 15 sobre 3. Quanto? 5. 5 ao cubo? Eu errei aqui é menos. Nossa, eu copiando, eu fiz cagada. (15 ao cubo, 125. Eu tô achando que eu inverti a ordem, meu povo. Não, eu errei a ordem. Eu errei não. O cara aqui que errou. Que burro, dá 0 para ele. Deixa eu achar outro aqui. Eu fui copiar o Boboca e o Boboca aparentemente errou. Ah, não, peraí. Peraí.
Não, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tem erro não. Eu errei aqui, ó. Eu errei, tá bom. Proibido errar agora. Porque aí agora muda tudo, né? Porque aí quem é o P? Quem é o P? Menos 15. Nossa, muda tudo. Menos 15 sobre 3. Menos 5 ao cubo. Menos 125. Menos 125. Mais 4. Olha o probleminha. Ah, não. Olha que negócio interessante. Eu sei o resultado daquela conta. Quanto é que vai dar aquela conta se eu resolver ela? Vai dar 4. Porque eu já sei que o 4 é solução. Porque até então, quando os caras caíam num problema que tinha raiz quadrada de número negativo, não, show, não existe. Não preciso preocupar com raiz quadrada de número negativo, porque isso é uma coisa que não existe. Opa, mas e agora? Eu posso não cair na raiz quadrada de um número negativo? Fala. Aqui é cúbica, aqui é quadrada. Cúbica e quadrada. Mas isso é o menos importante, ô Gabriel. Aqui, né? Tá. Certo? Mas o que eu quero que vocês tenham destaque, que vocês deem destaque, é o seguinte. Perceberam que a partir do momento que os caras acharam a solução da equação do terceiro grau, eles não podem mais ignorar a existência da raiz quadrada de números negativos. Porque, cara, olha só, me fala um resultado para isso aqui. Me fala o resultado dessa conta. Me fala o resultado disso, gente, por favor. 4. Mas espera aí, eu estou mexendo com uma coisa que até então não existe, só que eu sei que eu vou operar com essa coisa que eu até então acredito que não exista, e vai dar 4. Como é que eu posso operar com alguma coisa que não existe e obter um resultado que existe? Qual que é a conclusão mais óbvia? Essa coisa existe. Eu preciso considerar essa coisa. Tá certo? Essa coisa eu vou chamar de um número imaginário. Imaginário porque eu não... aliás, até o nome imaginário deve ser ruim, porque eu não consigo nem imaginar a raiz quadrada de um número negativo. Certo? No princípio, os caras simplesmente operavam com isso sem preocupar com o que eles estavam tratando. Sem preocupar. E aí começaram a tentar dar uma natureza para esse número. Tá? Primeira coisa, perceberam, se eu for começar a descrever o mundo e incorporar essa nova representação em conjuntos numéricos, essa representação não vai ter uma relação de ordem. O que é uma relação de ordem? Eu não posso dizer que número imaginário é maior que outro, igual eu consigo nos números reais. Nos números reais eu consigo muito fácil falar que número é maior que outro. Com aquela... E aí os caras começaram a ficar com mais complicação ainda. Mas, cara, como é que eu vou representar essa coisa? Presta atenção, que coisa é essa? É uma coisa que me permite operar com a raiz quadrada de números negativos. Não é simples igual vocês pensam. Igual é passado no ensino médio. Tá? Não é simples de operar, mas não é simples a compreensão. Tá? Então, é uma coisa... E aí os caras começaram a pensar, tudo que eles tentavam colocar não funcionava, furava algum teorema matemático. O que decidiram? Falaram assim, cara, você sabe qual é o problema? O problema é que nós estamos tentando entender esse novo tipo de número como uma coisa em uma dimensão. Estamos errados, cara. Vem o Argand e o Gauss, juntos, eles chegam à conclusão seguinte: a melhor representação para isso
é considerar que aquilo ali é uma coisa bidimensional. Certo? Bidimensional no seguinte sentido. Todos os números que nós conhecemos até hoje, eles são representados aqui, ó, na reta real. De acordo? Todos os números que nós conhecemos estão na reta real. Fala, Hugo, o que você... Não, coloquei um rede real. Tá bom? Certo? Só que a reta real é incapaz de compor os números que nos permitem realizar essa operação. Isso significa, a reta real é unidimensional, que eu preciso colocar mais uma dimensão que dê conta de representar aqueles tipos de números. Essa dimensão eu vou colocar aqui. E aqui não é mais eixo Y, tá? São os números imaginários. Tudo bem? Eu vou mostrar um monte de propriedade legal dos números imaginários. Por exemplo, se eu quiser representar o número 2, onde é que eu vou representar o número 2? 1, 2, ele está aqui. Ah, mas e se eu quiser representar a raiz quadrada de 121? De menos 121? Não sei fazer isso nos números reais, certo? Então o que eu faço? Eu esqueço que é negativo. Esquece que é negativo. Esqueceu? Esqueceu que é negativo? Qual que é a raiz quadrada de 121? 11. Então você representa o 11 só que ao longo desse eixo. O fato de ser a raiz quadrada de um número negativo indica que você vai pôr ele aqui nesse eixo. Tudo bem? Entenderam? Tá? E se eu quiser representar esse número aqui, ó, que está dentro da raiz cúbica? 2 mais a raiz quadrada de menos 121. Aí eu represento num plano. Certo? Entenderam? Ok? Se eu quiser representar o 11, onde é que eu represento o 11? Ou melhor, onde é que está a representação da raiz quadrada de 121? Onde é que está a raiz quadrada de 121? Aqui. Está aqui a raiz quadrada de 121. Onde é que está a raiz quadrada de menos 121? É como se eu pegasse aquilo ali e rotacionasse. Estão entendendo a ideia de rotacionar? Fazor. Eu vou rotacionar 90 graus. Essa operação de pegar um número e rotacionar em 90 graus, eu vou falar isso que é multiplicar pelo número imaginário i. Então, toda vez que você multiplica por i, o que você está fazendo? Rotacionando em 90 graus. Tá certo? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Vamos pegar um numerinho aqui, ó. Ó. Pegar esse número aqui, ó. 3. Parte imaginária 4. Pronto. Agora eu estou com um novo conjunto numérico. Agora eu estou aqui, Tulhão. Estou em um outro mundo, estou em um outro espaço. Estou no espaço dos números complexos. Tá? Eu posso olhar para um número complexo como um ponto, e da mesma forma que lá em eletromag, e eu prefiro, posso olhar ele também como um vetor. Só que ele é um vetor naquele plano. Plano imaginário, ou plano de Argand-Gauss. Tudo bem? Então, eu prefiro entendê-lo como um vetor. Está aqui. Como é que foi obtido esse vetor? Onde é que ele estava? Ele, se fosse só real, ele era o 3. Só que ele está a parte imaginária. A parte imaginária dele vale quanto? 4. Então, como é que foi obtida essa parte imaginária? Eu tinha o 4, e para obter a parte imaginária, multipliquei por i, rotacionei 90 graus. Então, eu vou dizer que isso daqui
Esse número complexo, que eu vou chamar de Z, ele é o número 3 mais 4i. Tudo bem? Ou simplesmente, se você é capaz de perceber que isso daqui, ele é o número 3, 4. Certo? Só que eu tenho que entender que a interpretação agora é diferente, porque eu estou no plano de Avogadro-Gauss. Quer ver um detalhe? Quer ver um detalhe legal? Ah, o desenho aqui não vai ficar legal, mas vamos tentar. Multiplica o número Z por I. Vamos pegar o número Z e multiplicar por I. Vamos lá. Geometricamente, o que significa multiplicar o número Z por I? Rotacionar em 90 graus. Então, significa que eu vou pegar o Z, rotacionar 90 graus, ele vai cair aqui. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se é isso mesmo? Então, vamos lá. Vai ficar 3i. Tudo bem? Tudo bem? Então, vai ficar 3i. Vou até colocar aqui, ó. Mais 3i. Ah, mas, cara, quanto que é 4i vezes i? Respira. Respira. 4i, onde eu tô? 4i, eu tô aqui. Se eu multiplicar por i, o que ele faz? Rotaciona 90 e cai aqui. Então, quanto que dá 4i vezes i? Menos 4. Tá vendo de onde vem a ideia aqui, vezes i é menos 1? Certo? Onde é que está o 1i? Onde é que está o 1i? 1i está aqui. Certo? Multiplica 1i por i. Você rotaciona ele em 90 graus. Onde é que ele cai? Menos 1. Certo? Então vai dar menos 4. Então aqui vai ficar, ó, menos 4, 3. Show de bola? Finge, olha só para o lado de lá. Finge que aquilo é um vetor. Faz o produto escalar. Como é que é o produto escalar mesmo? Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Quanto que deu o produto escalar? 0. Quando é que os dois vetores, o produto escalar dá 0? Quando eles são perpendiculares. Então, quando eu multiplico por i, significa que eu rotacionei ele em 90 graus. Certo? Tudo bem? Entendido? Fácil, muito fácil, extremamente fácil. Oi? Fácil, legal. Vocês vão ver. Hã? Se o Túlio entendeu, todo mundo tem que ter entendido, hein? Você sabe de onde que eu tirei essa piada? Eu dava aula no 8º ano. E aí eu conversava com a molecada, todo mundo entendeu? Aí um molequinho, se chamava Pedro Ângelo, levantou uma professor só. Aí ele cutucou a amiguinha dele. Ô Dani, você entendeu? A Dani, entendi. Professor, se a Dani entendeu, todo mundo entendeu. Não pude nem brigar com ele, porque eu concordei e dei risada, mas... Dei risada não, segurei para não dar risada. Entenderam o significado do i? Então, a partir desse significado que eu estou atribuindo para o i, muito cuidado. O que eu posso dizer? Que i ao quadrado é quanto? Menos 1. Muito cuidado. I ao quadrado é menos 1. I não é a raiz quadrada de menos 1. É diferente. Qualquer livro que aparecer que I é a raiz quadrada de menos 1 está errado. Ah, mas está errado. Vou mostrar para vocês já por que ele está errado. Então, vamos admitir desse jeito. Por que I ao quadrado dá menos 1? Porque multiplicar por I significa o quê? Rotacionar 90 graus. Tudo bem? Eu vou mostrar algumas propriedades que, se você entende isso, que multiplicar por i é rotacionar 90 graus, eu vou mostrar algumas propriedades na hora que eu explicar tudo isso, como é que isso se aplica em circuito.
que a gente vai aplicar isso em circuito, e aí você vai ver se a tensão está adiantada ou está defasada em relação à corrente. Que você vai identificar. Certo? Entendido aqui? Foi fácil? Vamos tentar outra coisa então? Se I ao quadrado é menos 1, quanto é que dá I ao cubo? É só você pensar. I ao quadrado é menos 1, eu estou aqui. Se eu multiplicar por I, eu tenho que rotacionar mais 90. Onde é que eu caio? Menos I. Certo? Uma forma mais fácil era você ver que I ao cubo é I quadrado vezes I, né? Menos I. Tudo bem? Cara, isso aqui é legal. Deixa eu só fazer uma pausa, que eu tô vendo que vocês estão com essas caras de bosta. Vocês não estão acreditando em mim. Ó, estou falando que isso daqui, lugar que você vê isso daqui, você desconfia, tá errado. Aquilo ali tá errado. Ai, professor, mas não é tirar a raiz dos dois lados? Ô, animal, não estamos falando que eu estou entrando em outro mundo de números? Estou entrando em um outro contexto numérico. Então, nesse outro mundo, tirar a raiz quadrada não é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada dentro dos números reais. Tá? Eu ainda não sei. Nem vai dar tempo de eu ensinar vocês a tirar a raiz quadrada de número complexo. Mas já posso avisar que vai envolver seno e cosseno. E dá para perceber por que envolve seno e cosseno? O que significa multiplicar por I? Não é rotacionar? Se você ficar rotacionando, você não cai na circunferência? Você vai descrever com seno e cosseno. Tudo bem? Deixa eu só mostrar para você. Vamos admitir que isso aqui é verdade. Tudo bem? Eu vou escrevendo as coisas, vocês vejam se as coisas que eu estou escrevendo aqui são verdades. Isso, não estou demonstrando, eu estou mostrando o problema daquilo ali. Certo? Concorda com aquilo? Tá. Então isso daqui é a raiz quadrada de menos 1 vezes menos 1. De acordo? Estamos juntos? Então isso daqui é a raiz de menos 1 vezes a raiz de menos 1. Só estou usando as propriedades. Olha o problema. Se eu admitir que a raiz de menos 1 é igual a I, o que vai ficar? I vezes I, mais I vezes I é I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Eu obtenho um absurdo. Eu obtenho que 1 é igual a menos 1. Tá certo? Então, I não é a raiz quadrada de menos 1. Tá ok? I ao quadrado é menos 1. É diferente de dizer que I é a raiz quadrada de menos 1. De acordo? Então, tá bom. Então, vamos brincar um pouquinho com isso aqui. Vamos brincar. Então, peraí, olha só. Um número complexo, a gente já entendeu que ele vai ser representado ali no diagrama de Argand-Gauss. E perceba, você já percebeu que o diagrama de Argand-Gauss também pega todos os números reais? Então eu só estou expandindo. Aliás, deixa eu até contar um segredinho para vocês. Onde é que aparece a letra I em matemática? Não em corrente elétrica. Onde é que aparece a letra I? Não, matriz, em somatórios, né? Mas já perceberam que no eixo X, qual que é o vetor que indica o eixo X? I. Por que será? Não faz muito sentido, né? Deveria ser no eixo Y. Sabe por quê? Qual que são as duas outras letras que aparecem? J e K. Sabe por que I, J, K? Eu estou querendo escrever números complexos tridimensionais. J vezes J também é menos 1. K vezes K também é menos 1. Tá? Então, assim, aquele IJK é quando eu estou com um número complexo tridimensional. Eu tenho um número complexo tridimensional, vou precisar que ele vai ter 3 partes imaginárias. Cada parte imaginária é uma dessas letras, aí a gente usa essas letras também lá no outro. Ok? Mas vocês acabaram de ver, então,
Vou esperar o Ian sair que eu vou fazer uma piada para vocês fazerem com o Thiaguinho, só para ele perder. Olha só. A gente pode dizer é uma piada de matemática que é muito boa. Um número complexo, ele tem uma parte que é real e uma parte que é imaginária. Tá bom? Mas o número complexo, ele é o todo. Ele é uma parte real e uma parte imaginária. Tem uma piadinha que fala assim, o que é um menino complexo? Ele tem uma mãe real e um pai imaginário. Esse é um menino complexo. Muito bom. Ah, você gostou da piada? Não, que eu imaginei já. É que ele é um menino complexo, mas ele tem pai e ele tem mãe, né? Ah, eu poderia ser um menino complexo, que eu só tenho mãe, meu pai imaginário. Agora não ficou com graça. Não, mas é verdade. Né? Mas uma vez eu fiz uma brincadeira com a molecada do primeiro colegial, que moleque do ensino médio acha que são os caras, né? Eu falei assim, ó, sabe o professor Hernandes? Tinha um professor lá, a irmã dele é a maior gostosa do mundo. Ela vai na academia, ela tem uns pernão. Depois, na hora que chegar e você zoa ele, fala assim, professor, como é que a tua irmã anda de bicicleta? Aí o moleque ficou doido. Aí eu combinei com o professor Hernandes. Quando eles falar, fala que a tua irmã teve que amputar as pernas. Eu não sei o que virou na sala. Eu sei quando eu voltei para dar aula dos meninos. Professor, você acha bonito zoar deficiente? Esse cara com uma cara de bosta. Eu imagino que deve ter sido muito legal nessa sala. Ô, professor. O professor quase chorou. Dá uma olhada então, meus amiguinhos. Vou fazer a parte que o Rodrigo mais espera que eu faça para vocês, mas depois eu vou fazer a parte que eu acho mais legal. Eu vou juntar tudo que vocês sabem do cálculo. Pelo visto não é muita coisa. Parte real, parte imaginária. Tomara que dê tempo do meu amigo Ian acompanhar tudo. Vamos lá, meu amigo Ian. Vou inventar uma nova piada para encaixar o Thiaguinho aqui, ó. Um número complexo é o Thiaguinho na faculdade. Matrícula real, notas imaginárias. Né? Não. Hã? É, verdade. Quando rotaciona, para onde? Espera aí. Ah. Eu não liguei a fonte? Não. Ah, mas tá bom, ainda estava na bateria. Ó, então aqui está o número real. Certo? Ele tem uma parte real, que eu vou chamar de A, e uma parte imaginária que eu vou chamar de B. Tá certo? Tudo bem? Esse número real, eu vou simbolizar por Z. Z é A mais B vezes I. Tá? Cuidado. Vou fazer a pergunta para ver se vocês pegam. Quem é a parte imaginária daquele número? Não, a parte imaginária. O Z é um número complexo. Quem é a parte imaginária? B. Não é o BI. É o B. O B é a parte imaginária. Tudo bem? Eu acho que em engenharia elétrica vocês vão usar o J. Porque I é utilizado para corrente. Tá ok? Só que tem uma outra representação para isso daí que é mais legal. Que é a representação polar. Na representação polar, gente, não estou num sistema de coordenadas duplas, eu posso fingir que aquilo ali é coordenada polar. Certo? Eu posso falar que isso daqui é o módulo de Z. Certo? Módulo de Z. E isso daqui é o ângulo θ.
chamado de ângulo polar. Polar, polo. Vai lembrando. Então eu posso escrever da seguinte forma, ó. Z é igual. Quem é a componente, quem é a parte real? Módulo de Z, cosseno θ. Captaram? Parte real, módulo de Z, cosseno θ. Mais parte imaginária. Fala? Módulo de Z, seno θ. Esse θ, em engenharia elétrica, provavelmente vocês não vão chamar aquilo de vetor no plano de Argand-Gauss, aquilo ali vocês vão chamar de fasor. Esse θ é a fase. Vezes I. Fala. Não sumiu não. Vezes I. Esse θ é a fase. Tudo bem? Fácil até aqui? Fácil até aqui? Em engenharia elétrica, quando você vai representar uma fonte de tensão através de um número complexo. Que jeito que é a sua fonte de tensão? Ela é alternada. Ela vai alternando a fase. Significa que isso daqui é como se fosse uma tensão que vai girando. Tudo bem? Não. Guarda. Não foi ainda, já vai. Tá? Vamos fazer uma pausa para falar de uma outra coisa. Tá? Mas assim, o principal, por enquanto, entendeu como é que você passa para a notação polar? Certo? Eu vou mexer com isso numa melhor notação ainda. Vai ficar melhor ainda que essa notação polar. Isso aqui também tem... Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. O Z é chamado, o módulo de Z, o θ também é chamado de um argumento de um número complexo. Tudo bem? Argumento de um número complexo. Se o número complexo for real puro, qual é o argumento dele? Entenderam? Um número complexo ele tem duas partes. Tem a parte real e tem a parte imaginária. Eu posso simbolizar um número complexo através do módulo e também através do argumento, que é o ângulo. Se o número complexo não tiver a parte imaginária, ou seja, se ele for real puro, qual é o argumento dele? Qual é o ângulo? Zero. Porque se ele for real puro, olha aqui, onde é que está esse vetor? Entendeu? Aí dá zero I. Porque aí seno de zero, zero. Se ele for imaginário puro, sabe quem que vai ser um imaginário puro? A resistência de um indutor. A resistência de um indutor é o imaginário puro. Certo? Quem é que é o real puro? A resistência de um resistor. A resistência, a impedância de um resistor é um real puro. Tudo bem? A resistência... Você não trabalhou com resistência até agora? Você precisou de número complexo? Então quer dizer que a resistência é só real. É só um número real. Tá certo? Tudo bem? Pegou? A resistência é só real. Quanto é que é o argumento de um número real? Zero. Quanto é que é o argumento de um imaginário puro? Depende. Pode ser π sobre 2. Certo? Só que ele também pode ser 3π sobre 2, para cair na parte negativa. Da mesma forma, um real puro pode ser 0 ou π. Tudo bem? Por que eu nunca devo discutir com um número real? Positivo. Por que eu nunca devo discutir com um número real positivo? Porque ele não tem argumento. Entendeu?
Quanto é que é o argumento do número real puro? Não é zero? Então não tem argumento. Então você não deve discutir com quem não tem argumento. Ah, muito engraçado. Cara, número complexo dá para inventar um monte de piada, viu? Você pode não entender, mas piada vai ter um monte. Pelo menos eu acho que agora vocês entendem que o número real, positivo. Pessoal, eu não vou correr. Pegou até aqui? Vamos fazer uma pausa? Uma pausa não é para recreio, não. Agora vem a parte que eu acho mais legal. Essa é a parte que eu acho mais show de bola. Pausa. Gente, quando vocês trabalhavam em cálculo, ou agora mesmo se eu fizer um desafio, qual é o tipo de função que é mais fácil de vocês derivar? Que se eu pedir, vocês não erram. Funções polinomiais. Por exemplo, derivado de x ao cubo. Derivado de x ao cubo? 3x quadrado. Derivado de x ao cubo mais x quadrado. 3x quadrado mais 2x. E o legal é que para achar a primitiva também é fácil. Portanto, dada qualquer função, não sei que função que é. Dada qualquer função do universo. Qualquer função do universo que eu não sei qual é. Não sei qual é. Seria possível eu descrever essa função através de um polinômio? Não sei. Mas seria ótimo que fosse possível, né? Certo? Não sei que função que é aquela. Tá bom? Mas eu quero descrever essa função através de um polinômio. Ou seja, eu quero que essa função seja o primeiro coeficiente mais um segundo coeficiente vezes x elevado a 1 mais um terceiro coeficiente vezes x elevado a 2. Estão vendo porque o primeiro eu comecei com índice zero, né? Para bater os índices aqui. Mais um quarto coeficiente x elevado a 3 mais um quinto coeficiente x elevado a 4 mais blá 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 blá. Vou parar a hora que eu tiver uma aproximação legal. Só que o problema é, quem são esses coeficientes? O primeiro coeficiente está fácil de eu achar. O primeiro coeficiente está fácil. E aí depois eu vou pôr para vocês testarem e ver como é que isso funciona bonitinho. O primeiro coeficiente, calcula para mim quanto que dá a função f. E olha que eu nem sei quem é a função f. Hein? Atuando no zero. Quanto que dá? Dá o a zero, então pronto. Então, se eu quiser fazer a aproximação, o primeiro coeficiente basta eu ver quanto que vale a função quando ela atua no zero. Tudo bem? Agora eu vou ter que usar um pouquinho a capacidade intuitiva de vocês aí. O segundo coeficiente. O segundo coeficiente eu quero que sobre apenas quem? A1. Então não adianta eu substituir nenhum valor no x. Deriva a função. Quando você derivar, o a0 desaparece. O a1 vai ficar sozinho. O a2 vai ter um x multiplicando, todo mundo vai ter. Então se eu derivar e pôr a função para atuar no zero, vai sobrar quem? O A1. Então já sei quem é o A1. O A1 é a primeira derivada atuando no zero. Já já vocês vão ver como que isso aqui funciona. Bonitinho. Certo? Acho que vocês já pegaram a manha, né? Como é que eu acho o A2? Derivo quantas vezes? 2. Mas cuidado. Quando eu derivar 2 vezes, o que acontece com esse? Desaparece esse. Some esse daqui. Quando eu derivar a primeira, dá 2 a 2. Quando eu derivar a segunda, vai ficar só 2 a 2. E todo mundo para lá vai ter x.
Então põe para atuar no zero. Então quem que vai ser o A2? F, duas linhas atuando em zero, é igual a 2 ou não? Pensem aí um pouquinho. Isso, Tulhão. Seu Tulhão, tá entendendo? F, duas linhas de zero é 2 a 2. Então eu passo aqui dividindo. Tulhão. Ficou fácil, né? Então, mas agora tem que tomar cuidado. Até aqui ficou fácil. Agora tem um outro detalhezinho. Vamos achar o A3? Para eu achar o A3, quantas vezes eu vou precisar derivar? 3. Na primeira derivada isso some. Na segunda isso some. Na terceira isso some. Só que como é que vai ficar aqui? Deriva uma vez. 3A3, x quadrado. Deriva de novo. 6, ou melhor, 3 vezes 2. Então, é mais bonito e mais intuitivo você escreverem assim, ó. O A3 vai ser a derivada terceira pelo fatorial de 3. Percebeu? E aí aqui eu posso colocar fatorial de 2. Aqui eu posso colocar fatorial de 1. E aí eu pergunto, quem vai ser o A7? Derivada sétima atuando em 0, dividido por quanto? Fatorial de 7. É só uma norma mais bonita. Você pensou certo, é só uma norma mais bonita para impressionar. Você fala fatorial de 7. É a mesma galera besta que fala que não pode falar grau Kelvin. Tá? Vocês já viram isso? Eu tento entender. O cara não pode falar grau Kelvin. Por quê, cara? Tô falando, você qual o problema? Essa mesma galera, os patrulheiros da norma culta de se falar em matemática, fala que você não pode falar 3 fatorial. Fala fatorial de 3. Não sei. Sabe calcular o fatorial de 4, Guilherme? Gabriel, sabe calcular o fatorial de 4? Então você sabe calcular. Falou que é para calcular de 4, Gabriel. Olha lá. Eu tenho hora que eu esqueço que tem menina nessa. Menina, vocês pra mim, vocês já viraram meninos, cara. Olha lá. O que isso tem a ver com número complexo? O que isso tem a ver com fazor? Mas antes vamos brincar um pouquinho. Olha só. Agora eu vou pegar uma função. Vou pegar a exponencial de x. Vamos escrever a exponencial de x como se fosse um polinômio. Então eu quero que a exponencial de x seja A0 mais A1 vezes x mais A2. Tudo bem? Olha como que funciona legal. Quem é o A0? É a própria função atuando no zero. Quanto que dá a própria função atuando no zero? 1. Mais. Quem é o A1? A1 é a derivada. Putz, o legal é que a exponencial, a derivada é sempre ela mesma, né? Então aqui vai dar tudo 1. Então A1 vai ser o próprio x. Mais, x ao quadrado pelo fatorial de 2, mais x ao cubo pelo fatorial de 3, mais x à quarta pelo fatorial de 4, mais... Essa questão é na prova de cálculo, eu acertei o fechado. Você fez ela 5 vezes. Certo. Não, mas vamos tentar entender. Calculem aí para mim, quem tem calculadora científica, calcula aí a exponencial. Não, só quero que faz a exponencial de 0,01. Faz a exponencial de 0,01. Quanto que deu? 0,05.
Olha só. Exponencial 0,001, né? É só no lugar do x eu colocar 0,01. Então aqui vai ficar 1 mais quanto? 0,01. Já aproximou, né? Os outros termos, quanto mais termos você for colocando, mais ele vai aproximar. Ah, e se eu quisesse exponencial de 5, daria? Daria. Só que você ia ter que pegar o quê? Trocentos termos. Certo? Quanto mais termos você pegar, mais se aproxima. Por isso que eu deixei a reticências. Vamos lá, Ian, escolhe outra função para a gente calcular aí, vai. Escolhe uma que é fácil da gente ver as derivadas de cabeça. Não é fácil, não. Seno. Ô, Tulião, você estava bem até agora, Tulião. Ah, não, Tulião. Vamos lá, ó. Primeiro, eu tenho que calcular o seno de zero. Quanto que é o seno de zero? Zero. Então não tem. Bom, aí eu tenho que derivar o seno. Derivado do seno? Cosseno. Cosseno de zero. 1. Então vai ficar 1 vezes x. Já viram aquela aproximação que vocês fazem? Para ângulos muito pequenos, seno de x é aproximadamente igual a x? Aqui o porquê. Aí deriva o cosseno, porque agora eu estou aqui na segunda. Derivado do cosseno? Atuando em zero? Zero. Putz. Ou seja, as derivadas de ordem par não existirão, né? Ah. Aí depois vai ter, então, já vou colocar o que vai ficar. Ó. Ah, pelo amor de Deus. Só vai ter os termos de ordem ímpar. Faz ele lá no então. Olha lá. Já ouviram falar que o seno é uma função ímpar? Dá uma olhada, vocês têm alguma desconfiança de um motivo para chamar o seno de função ímpar? Só tem potência ímpar, né? Opa, aqui tá errado, meu povo. Legal. Tudo bem? Show de bola? Vou colocar mais uma aqui do lado, vai? Só para brincar. Olha lá, o cosseno. Cosseno x. Como é que fica o cosseno x? 1. Os termos de ordem ímpar vão sumir. Certo? 1 menos, já vou colocar, tá? X quadrado sobre fatorial de 2, mais x à quarta sobre o que o Gabriel adora fazer, fatorial de 4, x à sexta sobre fatorial de 6. Gente, eu não sei vocês, mas vocês são engenheiros, e como eu espero que vocês sejam... Não espero que vocês sejam engenheiro bom, não, porque eu quero pegar o emprego de vocês. Mas... brincando, eu tenho que trabalhar para que vocês sejam bons. Cara, deve ter alguma relação entre seno, cosseno e exponencial. Porque, cara, presta atenção. Não é possível. O que acontece? A exponencial tem todos os termos. Concorda? O seno tem todos os termos ímpares. O cosseno tem todos os termos pares. Só que o problema é que a exponencial tudo é positivo, né? E no seno e no cosseno, o que acontece com os termos? O que acontece? Eles ficam alternando. Sabe quem é que vai fazer o link dessas coisas? Sabe quem é que vai fazer o link dessas coisas? O número complexo. O número imaginário. O número imaginário, e é essa parte... Gente, é só vocês pensarem. Para que eu estou ensinando número imaginário? Para que eu estou ensinando número complexo para vocês? Para usar em circuito. Mas que tipo de circuito? Corrente alternada. Corrente alternada, qual que vocês acham que é as funções que vão comandar? Seno e cosseno. E eu não falei que... E eu estou ensinando número complexo para trabalhar com seno e cosseno. Quer dizer que é o seno e o cosseno que fazem o link disso aqui. Quer ver? Olha bem para a equação. Alguém diga para mim, por favor, como é que eu calcularia a exponencial
de I vezes θ. Ixi, não. A exponencial de um argumento é 1. Perdão, argumento para não confundir com o argumento do número complexo, né? A exponencial de uma variável é 1 mais a variável, mais o quadrado da variável por 2, mais o cubo da variável por 3, e por aí vai. Então eu vou separar aqui, porque assim, ó, quem é que é a minha variável? I θ. Então como é que vai ficar? 1, qual que é o próximo termo? Mais quem? I θ. Vou guardar ele por enquanto. Qual que é o próximo termo? I ao quadrado, θ ao quadrado, sobre fatorial de 2. Só que I ao quadrado é quanto? Menos 1. Menos θ ao quadrado sobre fatorial de 2. Show? Vou pegar só os termos pares. Quando eu pegar no 4, o que vai ficar? I a quarta, θ quarta, sobre fatorial de 4. Quanto que dá I a quarta? I a quarta é I quadrado vezes I quadrado, não é? Menos 1 vezes... Ele volta no 1. Mais θ quarta sobre fatorial de 4. Qual que é o próximo termo de ordem par? Sexta. E a sexta? Menos 1 de novo. Menos θ a sexta fatorial de 6. Acho que já pegaram a ideia, né? Só que aí você fala, ah, professor, mas você foi liso, né? Você só pegou os termos de ordem par. E os termos de ordem ímpar? Não tem problema. Vamos colocá-los aqui agora. Mais. Termo de ordem ímpar. Quem é que é aqui? No lugar do x, e θ. Ok? E θ. De acordo? Depois x ao cubo. I θ ao cubo. Vai ficar I ao cubo vezes θ. Quanto é que dá I ao cubo? Menos I. Ó. E o I está aqui. I quadrado real. I ao cubo. Menos I. Então vai ficar... o menos... Eu vou fechar aqui, ó. Porque eu vou pôr o I em evidência. Certo? Menos θ ao cubo sobre fatorial de 3. O próximo. θ quinta. I a quinta, θ quinta. Quanto que dá I a quinta? I. Contou todos? Sabe o que você pode fazer? I a quarta vezes I. I a quarta é 1. Tudo bem? Mas... já pegou a ideia aí, Wesley? Pegou mesmo? Então fala aí o próximo, sem fazer conta. Próximo termo. Menos θ sétima. Sobre fatorial de... Gente, se você está olhando para isso aqui e não está achando isso daqui a coisa mais maravilhinda do mundo, e eu estou falando de verdade, olha só. Olha só, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. A exponencial de θ é quem? É um número complexo. Isso aqui é o argumento do número complexo. Certo? Cosseno θ mais I seno θ. Olha que coisa linda. Gente, olha que coisa linda. Vocês querem ver uma coisa mais linda ainda? Querem ver uma coisa mais linda ainda? O número I. O número I. Qual é o argumento do número I? O número I. Qual é o argumento do número I? O número I não é imaginário puro?
Qual é o argumento de imaginário puro? Π sobre 2. Certo? Não vou pegar o I, não. O número menos 1. Qual é o número menos 1? Qual é o argumento do número menos 1? Não, é em radiano. Π. Todo mundo de acordo? Π. Então calcule aí para mim. Quanto é que dá a exponencial de I vezes π? Quanto que dá? Menos 1. É óbvio, porque isso aqui é o argumento do número. Se você só colocar o argumento aqui, você já sabe que número que é. Certo? É menos 1. Então, quanto é que dá a exponencial de I vezes π? Menos 1. Posso passar para cá? Mais 1. Igual a quanto? Essa é a equação mais linda da história da matemática. Os 5 principais números que vocês usam na faculdade estão todos juntos em uma única equação. O E, o I, o π, o 1 e o 0. Todos numa única equação. Quer ver outra coisa legal? Onde está a minha... Por isso que eu acho tão bonito, por isso que eu tatuei. Quer ver outra coisa legal? Quer ver outra coisa legal? Não, depois isso aqui eu deixo para depois, porque eu quero... Não, eu até posso explicar via corrente. Vocês vão ver que negócio bacana. Deixa eu tentar. Olha só, gravou aquilo ali? Professor, então, o argumento do real é 0. Do real positivo. Do imaginário é π sobre 2. Do imaginário positivo, π sobre 2. Do imaginário negativo, menos π sobre 2. Ó. Do real negativo é π. Do real negativo, π. Note que... Ó, pera aí, gente. Meu povo, deixa de ser burro. Vamos deixar de ser burro. Dá uma olhada. Como é que eu falei que a gente pode representar um número complexo mesmo? Como é que eu falei que a gente pode representar um número complexo? Não. É a parte real mais a parte imaginária, mas como é que é a parte real? Módulo de Z, cosseno θ. Como é que é a parte imaginária? Gente. Eu posso pôr módulo Z em evidência, não posso? Vai ficar módulo Z que multiplica quanto? Cosseno θ mais I seno θ. Cosseno θ mais I seno θ. Cosseno θ mais I seno θ. Aí, professor, como é que isso simplifica a minha vida? O meu filho, presta atenção. Imagina se você tem que fazer o produto de 2 números complexos. Imagina que você tem que fazer o produto de 2 números complexos. Olha isso aqui, ó. Você tem um número complexo lá. Z1 igual a A mais B vezes I. Z2 igual a 2 não A. AC mais D vezes I. Cara, vai dar um trampo fazer o produto, né? Porém, se eu colocar ele nessa forma, na forma polar, primeiro, na forma polar eu já identifico a fase. Aqui eu não identifico de cara. Na forma polar, eu já identifico o módulo. Então imagina que eu estou escrevendo ele assim, ó. Módulo Z1 exponencial de I θ1. Escrevi assim. Aqui, módulo Z2 exponencial de I θ2. Show de bola? Qual que está mais fácil fazer o produto? Aqui ou aqui? Não, aqui. Porque fazer o produto aqui, você vai fazer módulo Z1 vezes módulo Z2, mantém a base, somos expoentes. E aí, o que você percebe? O que acontece com o produto entre 2 números complexos?
você cria um outro número complexo cujo argumento é o quê? A soma. Tá? Deixa eu explicar como é que isso aqui vai funcionar para vocês. Deixa eu explicar um outro detalhe. Cara, isso aqui é muito bonito, cara. A partir de agora, qual que é a vantagem disso? Como é que chama o tipo de circuito que vocês estão estudando? Como é que chama o tipo de circuito que vocês estão estudando? Vocês não fizeram o princípio de superposição? Se vocês fizeram o princípio da superposição, é porque o circuito é um circuito linear. O que é um circuito linear? Ele é um circuito que você pode tirar uma das fontes, fazer a conta e depois colocar tudo no fim, né? Imagine que eu tenha uma tensão única e ela é do tipo cosseno de ômega t. E eu quero calcular alguma coisa dela. Que maneira que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. Eu posso calcular a tensão só do cosseno, invento uma fonte que tem tensão seno e calculo. E depois eu faço o quê? Tiro. Mas fala assim, professor, mas você está complicando a vida. Não. Porque se eu posso colocar e depois tirar, significa que eu posso usar isso daqui, ó. Olha só. A minha tensão é desse tipo, ó. Tensão de T igual V0 vezes o cosseno de ômega t. Certo? Cara, vai dar muito trabalho com isso aqui. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar a representação e vou optar por representar com um número complexo. Eu vou optar por representar a tensão da seguinte forma. Ela vai ser uma tensão complexa. Tudo bem? E ela vai ser o módulo exponencial de I ômega t. A exponencial contém o cosseno? Contém o seno? Mas está contendo mais. O que eu faço? Basta eu fazer todas as contas e no fim fazer o quê? Tira o seno. No fim, tudo que aparecer seno, você tira. Ah, professor, mas como é que isso vai simplificar a minha vida? Vamos ver o que acontece num capacitor? Eu quero analisar a corrente em um capacitor. Tá bom? Vamos analisar a corrente em um capacitor. O que você sabe que é no capacitor? Que equação que você conhece de um capacitor? Carga. Carga igual a quê? Carga igual a quê? Capacitância vezes tensão. Não é isso? Então, olha só, você sabe isso, ó. Você sabe que carga, não, deveria saber, né? É capacitância vezes tensão. Posso derivar dos dois lados, não posso? Se eu derivar dos dois lados, quem é a derivada da carga? Corrente, que vai depender do tempo. É a capacitância, que é uma propriedade do material, vezes a tensão. Ok? Eu vou fazer com números reais, depois eu vou fazer com número complexo. Tudo bem? Vezes a tensão, não, vezes a derivada da tensão, né? Beleza. Então vamos ver como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, corrente é igual capacitância. Quanto é que é a derivada da tensão? A tensão não é V0 cosseno? Então, vai dar V0. Quanto é que dá a derivada do cosseno? Não, primeiro tem que derivar aqui dentro, né? Menos ômega seno de ômega t. Olhou ali? Qual o valor máximo da corrente? Não, o valor máximo da corrente é ômega c vezes 0. Porque o seno, o valor máximo do seno é 1. Tudo bem? Deu para ver? Esse é o valor máximo da corrente. Tá. No tempo zero,
Quanto vale a corrente? 0. No tempo 0, quanto vale a tensão? Está no máximo. Cara, então o que aconteceu? Eu apliquei a tensão, só que o capacitor está demorando para responder. Você percebeu que o capacitor não responde imediatamente? Que no tempo 0, tem tensão no tempo 0? Tem. Quanto vale a tensão? V0. Tudo bem? Só que no tempo 0, a corrente é nula. Quer dizer que a corrente atrasou. Ela se atrasou o seguinte, ela defasou. Tamo junto? Certo aí, Wesley? Fala, Túlio. Não, repetir não, porque se eu repetir você não vai entender de novo. Tem como fazer isso no número? Tem. Quanto é a tensão no tempo 0? Não, olha aqui. Quanto que é a tensão no tempo 0? Quanto é que vai dar? V0, que é a tensão máxima. Gabi corre, porque já. Tudo bem? Ou seja, no tempo 0 eu estou na tensão máxima. Só que no tempo 0, quanto vale a minha corrente, ô Túlio? 0. Ou seja, ó, eu apliquei a minha tensão máxima. O que você esperaria? Que a corrente fosse máxima. E não é. Entendeu? Entendeu? Tá. Em que momento que a corrente vai ser máxima? Quando o argumento aqui for menos π sobre 2. Porque o seno de menos π sobre 2 dá menos 1, bate lá. Certo? Estamos juntos? Quando tudo isso for menos π sobre 2. Só que quando tudo isso for menos π sobre 2, aqui também tem que ser menos π sobre 2. E quanto vai ser a tensão? 0. Então, olha só. A corrente... a corrente e a tensão estão defasadas. Quando uma atinge o máximo, uma é nula. Quando a outra atinge o máximo, a outra é nula. Mas elas estão defasadas em quanto? Qual que é a fase que dá a diferença delas? π sobre 2. Por que é π sobre 2? Porque, olha só, no tempo 0, um é máximo, o outro é nulo. Quando o argumento é 0, um é máximo, o outro é nulo. Quando o argumento é π sobre 2, um é máximo, o outro é nulo. Conseguiram perceber? Conseguiram ou não? Eu já vou mostrar outra forma de eu perceber isso. Foi, Túlio? Ah, cara, mas eu acabei de falar que com número complexo é mais fácil. Vamos ver se com número complexo é mais fácil? Se eu estou admitindo que a tensão pode ser complexa, consequentemente eu estou admitindo que a corrente também pode ser complexa. E aí cabe a mim interpretar. Vamos ver como é que fica a corrente complexa? Corrente complexa. Eu vou colocar a corrente assim, ó. Tá? Corrente complexa, dependendo de T, vai ser igual C vezes a derivada da tensão complexa. Quem é a derivada da tensão complexa? Não, ó. Quem é a derivada da tensão complexa? V0, eu tenho que derivar exponencial. Derivar exponencial é fácil, né? O que acontece? U e ômega cai. E ômega C. Vezes V0 vezes a exponencial de ômega C. Show! Então, como é que vai ficar? Como é que vai ficar a corrente complexa? Como é que vai ficar a corrente complexa? I ômega C vezes quem? Vezes quem? Vezes quem? V0
Concorda? Concorda ou não? Entenderam? O que eu fiz com a corrente? Eu tinha uma tensão complexa. Peguei a tensão complexa e multipliquei por quanto? Por I. O que significa multiplicar por I? Rotacionar 90 graus. Então a corrente está defasada em π sobre 2 em relação à tensão. Viu como é que fica mais fácil de enxergar? Percebeu? Quer ver outra coisa? Eu vou isolar a tensão. Se eu isolar a tensão complexa, como é que vai ficar? 1 sobre I ômega C, que eu passo I ômega C dividindo, né? 1 por I ômega C vezes I. Isso aqui está parecendo alguma coisa que vocês conhecem? Está com cara de lei de Ohm, né? V igual RI. Certo? Não está com cara de lei de Ohm? Não está com cara de... Certo? Só que isso daqui eu não vou chamar de resistência, vou chamar de impedância. E qual que é a vantagem? Vocês lembram como é que associa capacitor? Como é que associa capacitor em série? É como se fosse paralelo, né? Mas você sabe qual que é a vantagem de trabalhar com impedância? Porque a associação de impedância segue a mesma regra de associação de resistência. Então você pega dois capacitores em série. Qual vai ser a impedância? A impedância equivalente de dois capacitores em série. A impedância equivalente vai ser a soma das impedâncias, né? A impedância de um capacitor, 1 por I ômega C1 mais 1 por I ômega C2. Já perceberam o que vai acontecer? Você cai de maneira muito mais fácil. De maneira muito mais fácil. Certo? Então, é isso que vai acontecer, que você tem que interpretar. Qual que é o principal? O que você precisa mesmo? Você precisa saber fazer a notação na forma polar e entender que multiplicar por I é rotacionar em π sobre 2. Certo? Só que aqui tem um detalhe. Se bem que eu não preciso nem entrar em outros detalhes. Objetos que tenham impedância, que é imaginário puro, só capacitor e indutor perfeitos. Capacitor e indutor real, a impedância não vai ser imaginário puro. Certo? Porque, olha que legal, se a impedância é imaginário puro... A impedância de um resistor... O resistor faz o quê? Vamos raciocinar com o que o resistor faz no circuito? Não, mas em termos de energia, ele consome energia. O resistor é uma impedância que é um real puro. Tudo bem? O resistor é um real puro. Então, a parte real da impedância indica a perda de energia. A parte imaginária indica armazenamento. Por isso que o capacitor só tem armazenamento. Por isso que ele só tem parte imaginária. Se um capacitor apresentar a parte real, significa que alguma energia está sendo perdida ali, que ele não está sendo capaz de armazenar. Certo? É só isso que vocês precisam de números complexos. Só isso. Beleza? Quer alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Eu perguntasse não, pode. Peraí. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. O que você quer? Vai ficar menos 1 igual a menos 1.
É porque acontece o seguinte, eu vou ensinar você a tirar... Agora eu posso ensinar vocês a tirar a raiz de um número complexo. É um pouquinho mais complicado. Só que agora aqui fica mais fácil. Fala um número complexo aí. Vamos tirar a raiz quadrada de I. Vamos tirar a raiz quadrada de I. Para você ver que a raiz quadrada... Não, vamos tirar a raiz quadrada de menos 1? Vamos tirar a raiz quadrada de menos 1? Empolgados vocês, hein? Vamos tirar a raiz quadrada de menos 1. Escreve o menos 1 para mim na forma polar. Vocês ainda estão crus. Vê se vocês concordam comigo que aquilo ali é o menos 1. Certo? Onde é que está o menos 1, Hugo? Ele está aqui. Aqui está o menos 1. Certo? Qual é o argumento dele? Começa aqui. O argumento é π. Π. Então ele é cosseno π mais i seno π. Tudo bem? Só que cosseno π mais i seno π é exponencial de π. Foi? Certo? Mas não é imediato. Tudo bem? É que eu não quero tirar a raiz quadrada de menos 1. Se eu quero tirar a raiz quadrada de menos 1, o que eu tenho que fazer? Elevar a meio. Certo? Então vamos elevar a meio. Olha que legal, desse lado eu não sei elevar a meio. Então desse lado eu tenho que só escrever que isso aqui é a raiz de menos 1. Do lado de lá, como é que fica? Exponencial de i sobre 2. Porque elevar ao meio é só fazer o produto. Ou seja, é aqui que você vai ter que tomar cuidado. Cosseno π sobre 2 mais i seno π sobre 2. Só que aqui existe um problema. Porque o cosseno e o seno são periódicos. Então não é só o π sobre 2. Tem outro que vai dar resultado igual. O 3π sobre 2 também. Então você tem dois valores. Que aí vai dar aqui, ó. Quem é que é o número complexo? Módulo 1. Presta atenção, que vem multiplicando aqui é o módulo. Módulo 1. Fase π sobre 2. Que número que é esse? Módulo 1, fase π sobre 2. Fase π sobre 2, gente. Eu vou ter que treinar vocês. Vocês são ruins demais, tá doido? Vai ser ruim na casa do caralho. Não, vamos lá. Ó, vamos brincar bastante aqui, ó. Tá? Vamos brincar um pouquinho. Ó, real, imaginário. Eu vou escrever ali um número. Eu quero que vocês localizem ele ali para mim. Tá certo? Escrever esse número complexo aqui, ó. 3 exponencial πi. Vamos lá. Com muita calma. Qual que é o módulo desse número? 3. Então eu tenho que sair daqui e andar 3 unidades. Ó. 1, 2, 3 unidades. Então é como se eu tivesse um fasorzinho aqui. Só que quanto é que ele tem que girar? Π. Parou aqui. Que número é aquele ali? A menos 3. Entendeu? Captou? Tá, então vou pegar outra agora.
4 exponencial 3π sobre 2i. Que número é aquele? Menos 4i. Então, o módulo dele é 4. Certo? Ando 3π sobre 2. Certo? Só que eu só peguei agora real puro e imaginário puro. Vamos misturar? Então, só voltando. Qual que era o número? Quanto que tinha dado? A raiz quadrada de menos 1. Vamos achar a raiz quadrada de menos 1? Eu achei dois valores possíveis para a raiz quadrada de menos 1. Eu achei a exponencial de i π sobre 2 ou a exponencial de menos i π sobre 2. Não foi isso que eu achei? Quem é a exponencial de i π sobre 2? Qual que é o módulo? 1. Qual que é o argumento? Que número é esse? I. O outro, qual que é o módulo? 1. Qual que é o ângulo? Menos π sobre 2. Menos i. Então, quem é a raiz quadrada de menos 1? I ou menos i. Certo? Vou pegar outro número aqui. Esse eu vou querer até desenhar, para a gente brincar um pouquinho. Z igual a 4 exponencial π sobre 4i. Qual que é o módulo? 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Qual é o argumento? π sobre 4, fica mais fácil trazer 45. Então ele está bem no meio. Opa. 1, 2, 4. É como se ele fizesse isso aqui. Eu tenho que ir por aqui, ó. Pronto, achei esse número aqui. Esse é o Z. Certo? Oi? Fala. Tem que andar π sobre 4. Não, isso é difícil porque eu medi, né? Não, mas você consegue sozinho. Tulhão, esse é o Z1. Z2, Tulhão. 4 exponencial de menos π sobre 4i. Onde é que vai estar esse número? Isso, ele vai estar aqui. Só que ele desce, né? Tá? Acho que está igual aqui. O que esses dois números têm em comum de olhar aqui, gente? Módulo, só que eles têm mais uma coisa em comum. Mesma parte real. E a parte imaginária dos dois? Sinal oposto. Um é chamado conjugado do outro. Certo? Então, o que são dois números conjugados? Você pode interpretar de duas formas. Dois números complexos conjugados são dois números que têm mesma parte real e parte imaginária com módulos distintos. Ou são números de mesmo módulo e argumentos de sinais opostos. Porque o argumento do primeiro, π sobre 4. O argumento do segundo, menos π sobre 4. Tudo bem? Deixa eu perguntar uma outra coisa. Imagine que eu tenho um número complexo. Eu quero girar aquele número complexo
em π. Eu quero fazer ele vir aqui, ó. Eu quero partir, ele está aqui, né? Eu quero que ele rotacione π unidades. Alguém tem alguma ideia? Se eu multiplicar por i, ele rotaciona quanto? Π sobre 2. Então o que eu tenho que fazer? Multiplicar por i quadrado. Tudo bem? Multiplicar por i quadrado. Multiplicar por i. Se eu multiplicar por i, ele rotaciona π sobre 2. Se eu multiplicar por i de novo, ele... Será que se eu pegar... Peraí, que... Vocês vão ver que eu tenho que multiplicar por i? Eu quero rotacionar ele em quanto? Em π. Se eu multiplicar ele por exponencial de π, porque eu falo que é mais fácil, né? Porque se eu multiplicar ele por π, o π da ideia que eu estou rotacionando. Mas que número que é esse π? Quem é exponencial de π? Qual que é o módulo? 1. Quanto que rotacionou? Qual que é o argumento? O módulo não é 1. O módulo não é 1. Rotacionou π. Que número que bateu? Menos 1. Qual foi a tática do Túlio? Multiplica por i 2 vezes. Multiplicar por i 2 vezes é multiplicar por quanto? I quadrado é quanto? Certo? E se eu quiser rotacionar ele em π sobre 7? Multiplico por quanto? Exponencial de i. E é fácil de você entender por que multiplicar pela exponencial rotaciona. Por causa que você multiplica pela exponencial, você mantém a base e soma os expoentes. O expoente é o argumento. Certo? Por último e não menos importante, para vocês irem embora felizes a cantar. Vou mostrar um negócio que ninguém, eu duvido que algum professor do ensino médio ou do ensino superior demonstrou para vocês. Mostrou, um negócio legal. É um negócio legal. Moçoilos, faz essa conta aqui para mim, ó. De cabeça, hein? Exponencial de x é melhor, vezes a exponencial de y. Faz a conta para mim de cabeça. Exponencial de x mais y. Gente, pelo amor de Deus, multiplicação de potência de mesma base, o que eu faço? Manter a base, somos expoentes. Certo? O que você não está entendendo, Hugo? Mas foi? Tudo bem, Hugo, mas o que é exponencial de x, Hugo? Isso é cosseno x mais i seno x. De acordo? E exponencial de y. Isso é cosseno y mais i seno y. E quem que é esse cara aqui? Cosseno x mais y mais i seno x mais y. De acordo? Então quer dizer que se eu fizesse aquela multiplicação dos cossenos, tinha que dar o mesmo resultado. Então vamos fazer. O que eu faria? Primeiro eu faria esse vezes esse, né? Então o que vai ficar? Cosseno x vezes cosseno y. Esse vezes esse, quanto que dá? I vezes I, que é
menos 1, tá menos, seno x, seno y. Aí agora tem que fazer os produtos esse vezes esse, e esse vezes esse, que ainda não fiz. Só que nos dois vai ter i. Então eu vou pôr i em evidência. Mais i que multiplica, deixa eu ver se eu estou certo, seno x, cosseno y, mais seno y, cosseno x. Tudo isso igual, cosseno x mais y, mais i, seno x mais y, tá bom? Compara os dois lados da equação e vê o que eu acabei de mostrar para vocês. Seno A mais B, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Certo? Lembra disso? Ó? Como é que é o cosseno de x mais y? Cosseno do primeiro, cosseno do segundo? Menos seno do primeiro, menos seno do segundo. Então você vê que assim, a notação em números complexos, ela simplifica demais por conta da questão da linearidade. Quando vocês tratarem de circuitos que não são lineares, pouquíssimo provável que números complexos vão ajudar. Porque no que baseia? Baseia eu descrever uma fonte de tensão alternada através da exponencial de um número complexo. Eu trabalho com ela todo o tempo, quando eu precisar eu pego só a parte real, que é a parte que me interessa. Se a minha tensão for um cosseno, no final eu pego a parte real. Se a minha tensão for um seno, no final eu pego a parte imaginária. Só isso. Certinho?